Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Amém. E aqui é a história do comandante do exército da Síria, um homem poderoso, um homem guerreiro, um homem condecorado, um homem de confiança do rei Ben-Hadad, o rei da Síria, um homem que tinha muitas medalhas no seu uniforme. A Bíblia diz aqui que ele era um grande homem diante do seu Senhor. Naamã era considerado um herói de guerra na sua terra, porém ele era leproso. Agora você sabe que a lepra era uma sentença de morte, de uma morte dolorosa, de uma morte lenta, de que aos poucos o seu corpo iria sofrendo cada vez mais com aquela doença. E quando você recebe uma sentença de morte sobre a sua vida, na maioria das vezes os conceitos das pessoas acabam se mudando, as prioridades, as coisas que você achava importante, você sabe, bom, eu vou morrer daqui a 1 ano, 2 anos, aquelas coisas perdem o valor, e outras coisas talvez que você não dava tanto tempo na sua vida, aquelas coisas começam a ter mais importância para você. O medo da morte, o medo da doença, o medo de ser abandonado pelas pessoas, o medo de morrer sozinho, isolado, o medo, as questões, os questionamentos dos seus deuses lá da Síria, os seus deuses que não fizeram nada, os seus deuses que não conseguiram livrá-lo dessa situação, aquele pensamento, eu não merecia estas coisas, eu defendi o meu país, eu honrei o meu país, eu libertei o meu povo, os pensamentos na cabeça daquele homem, mas não tinha jeito. Às vezes a vida nos traz notícias ruins, às vezes nós nunca estamos isentos das coisas que a vida pode nos trazer. De repente a nossa vida muda radicalmente, de repente nós recebemos uma notícia e a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Foi isto que aconteceu com este homem chamado Naamã. Naamã estava leproso. Só que acontece que Naamã, numa das guerras, numa das vezes que ele invadiu a Israel, ele destruiu casas e matou pessoas, e levou pessoas escravas para a sua terra, e uma das pessoas que foram escravas foi uma menina. A Bíblia diz no versículo 2, que uma menina lá de Israel, ela foi levada como escrava para a Síria, e ali ela começou a trabalhar na casa de Naamã, e aquela menina, apesar de todas as coisas, no seu coração não havia lugar para raiva, não havia ódio, mas havia compaixão, havia misericórdia. Ela ainda cria em Deus, ela ainda cria num Deus que operava milagres na terra. E então ela fala para a sua patroa, ela fala, minha senhora, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, se o meu Senhor estivesse na cidade de Samaria, com certeza o homem de Deus que está lá iria curá-lo da sua doença. Então, de repente, nasce uma esperança. Quando tudo parece perdido, de repente nasce uma luz lá no fim do túnel. Então ele vai falar com o rei. O rei da Síria, então, ele falou, deixa que eu vou resolver isso daí. O rei da Síria escreve uma carta, entrega na mão do general, e esta carta é endereçada ao rei de Israel, e fala para o general, você vai lá ao rei de Israel, entrega esta carta para ele, e ele vai ler esta carta, e vamos ver o que ele vai responder. E na carta dizia o seguinte, eu estou mandando a você o meu servo, que está leproso, para que você o cure da sua doença.
E quando o rei de Israel abriu e leu aquela carta, ele rasgou as suas roupas, ele ficou indignado e ele falou: este homem, ele está procurando uma ocasião para nós rompermos o tratado de paz. E a notícia, de alguma maneira, talvez alguém que estava ali no palácio do rei de Israel, ele cria em Deus, ele vai e fala ao profeta Eliseu, que estava na cidade de Samaria. O profeta Eliseu manda uma mensagem ao rei de Israel: por acaso não há Deus em Israel? Mande este homem para mim. E vocês vão ver que em Israel ainda há profetas do Senhor. E você imagina a comitiva, os generais juntos, o comandante em chefe das forças armadas, as carruagens, os cavalos, os uniformes brilhantes, as medalhas nos peitos dos generais. E aquela comitiva toda se dirige para a pequena cidade de Samaria. E ali então chega na porta da casa do profeta Eliseu, do homem de Deus, e aquela comitiva toda, e então alguém desce da carruagem e vai até a porta do homem de Deus e bate na porta. A porta se abre e sai um rapaz chamado Geazi e fala o seguinte: meu senhor Eliseu manda dizer o seguinte: vai até o Rio Jordão e lava-te lá 7 vezes e você vai ser curado. Tenha um bom dia. Fecha a porta. A Bíblia diz que aquele general, ele ficou indignado. A Bíblia usa no hebraico 6 palavras hebraicas para falar sobre raiva. E o escritor da Bíblia usou a pior palavra para falar. Este homem ficou indignado. Este homem ficou bravo. Este homem ficou com raiva. Este homem ficou vermelho de ódio. Ele talvez falou para alguém ali: esse cara não sabe com quem ele está falando. Será que ele sabe quem bateu na porta dele? Hoje, ele falou o seguinte: eu pensava eu que o homem iria fazer desta maneira. Eu pensava que o homem iria fazer diferente. Eu pensava que o homem iria abrir a porta, que ele iria ficar de pé, que ele iria orar ao seu Deus, que ele iria colocar a mão na lepra e que ele iria curar o leproso. E ele não fez nada dessas coisas, porque às vezes Deus faz as coisas diferentes do que nós pensamos que Ele vai fazer. A gente se coloca numa posição às vezes maior do que Deus. A gente acha que tem que ser do meu jeito, da minha maneira, como eu penso, e às vezes as coisas não são como nós pensamos, porque Deus está acima de todas as coisas. Este homem, ele levou muito dinheiro. A Bíblia diz no versículo 5, que ele levou, quando ele partiu, vieram os camelos, os jumentos carregados de ouro e de prata. A Bíblia diz que tinham 340, tinham consigo 10 talentos de prata, que significam 340 quilos de prata. Tinha 6.000 ciclos de ouro, que são 66 quilos de ouro. E tinha 10 vestes, 10 smokings, 10 ternos do melhor alfaiate lá da Síria, levando para o homem de Deus. E se você fizer a conta aqui, dava mais ou menos uns 12 a 13 milhões entre ouro e prata. E ele estava com aquele carregamento, levando para lá: eu vou entregar isto ao profeta para ele me curar. E achando que ele poderia comprar o que Deus dá de graça, comprar o que não se compra. Ele achou que ele poderia barganhar com Deus. Afinal, ele é importante, afinal ele é o comandante do exército, ele é guerreiro, ele é herói de guerra. Eu vou lá e eu vou negociar as coisas. Só que ele chegou lá e o profeta
nem o atendeu. O servo saiu na porta e falou para ele: vai tomar banho no Rio Jordão 7 vezes. Os outros generais falaram para ele: meu pai, se ele pedisse uma coisa difícil para você, se ele pedisse todo o dinheiro, você não daria. Se ele pedisse todo o dinheiro do mundo que você pudesse conseguir, você não daria. O que você dá pela tua cura, meu amado? O que você dá? Às vezes a pessoa, quando está lá num estado deplorável, lamentável, a vida está indo embora, escorrendo pelos dedos, não tem mais cura, não tem saída. Você começa a ver os sinais da doença crescerem a cada dia, a cada mês que passa no teu corpo. O que é que você faria? Você não daria tudo? Se ele pedisse uma coisa difícil, o Senhor certamente iria fazer. O que custa? Ele pediu uma coisa tão simples, é só ir lá e pular no rio. São 7 vezes só. Meu Senhor, faz isso daí. E a Bíblia diz que o general mandou que voltassem as carruagens. Então eles vão até a beira do Rio Jordão, e a Bíblia diz aqui no versículo 14, então desceu, então ele desceu no rio, sozinho, teve que tirar o seu paletó cheio de condecorações, teve que tirar a sua farda, a sua botina, as pessoas todas observando, e ele desceu nas águas sujas e imundas do Rio Jordão. Na verdade, ele desceu o tempo todo. Ele, para subir, precisaria descer, porque para nós subirmos, nós precisamos descer. A Bíblia diz assim: aquele que se humilha vai ser exaltado, aquele que se exalta vai ser humilhado. Você quer saber o caminho da bênção? O caminho da bênção é para baixo e não para cima, meu amado, porque a Bíblia diz que Deus honra e dá graça àquele que se humilha, àquele que se dobra. A gente nunca quer que as pessoas vejam a nossa lepra. Com certeza aquele general tentava diante das pessoas cobrir. Talvez ele cobria a sua mão com uma luva, com o seu uniforme. Eu não quero que vejam as minhas debilidades. Eu não quero que vejam que eu sou leproso. Eu não quero que vejam as minhas deficiências. Eu não quero que você veja que eu sou frágil, que eu sou igual a todas as pessoas. Que embora eu seja um general de alta patente, eu sou um ser humano, eu sou um ser humano que chora, eu sou um ser humano que às vezes sinto medo, eu sou um ser humano que às vezes lá no meu quarto, eu olho para o meu corpo, eu estou vendo as marcas da doença crescendo, e os médicos não podem fazer nada, e ninguém pode me ajudar nesta vida, mas a gente não quer que as pessoas vejam a nossa lepra, a gente não quer que as pessoas vejam a nossa vida real, a gente não quer que as pessoas vejam as nossas fraquezas e debilidades e pecados, a gente tenta esconder o máximo, mas agora este homem, diante de tantas outras pessoas, ele é forçado a tirar a sua roupa e a pisar naquelas águas sujas, e todas as pessoas estão vendo quem realmente ele é. Ele é um leproso, ele não tem cura, não tem saída. A gente não quer descer, a gente quer coisas grandes, a gente quer um nome grande, mas o caminho para a grandeza aos olhos de Deus não é subir, o caminho para a grandeza aos olhos de Deus é descer. Você acha que você veio aqui e porque você vem para a igreja, você está fazendo um favor para Deus? Você acha que você está fazendo um favor para Deus? Hoje eu vou para a igreja, estou fazendo um grande favor para Deus. Querido, Deus não precisa de você, Ele viveu sem você para sempre. Você vem aqui, é bom para você. Não, pastor, mas eu venho aqui, eu canto para Deus. Querido, eu quero dizer para você que no céu tem
bi não, tri, quadrilhões, ilhões, 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 ilhões de anjos adorando a Deus e declarando: santo, 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 santo é o Senhor, que é o Senhor dos céus e da terra. Há milhões e milhões. Você acha que se você não adorar a Deus, Deus vai diminuir por causa disto? Não vai, meu amado, não vai. Na verdade, você está aqui, é um privilégio para você estar aqui e adorar a Deus. É um privilégio para você conhecer ao Rei dos Reis, o Senhor do universo, Criador de todas as coisas. É um privilégio para você e para mim. Mas às vezes a gente acha que Deus é nosso escravo. A Bíblia diz assim, o Senhor falou assim: olha, quando vocês estiverem sofrendo, quando Israel estiver sofrendo, quando a dor bater na sua porta, quando Israel estiver pagando um preço alto, olha, faça o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei lá do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O caminho é para baixo. Este homem começou: eu sou general, eu mando e desmando, eu faço o que eu quiser, e os outros que se virem. Eu conquistei, eu matei gente, eu sou herói de guerra, e eu vou lá, e este homem vai sair lá na porta, e vai ficar muito feliz de eu estar lá na casa dele, e ele vai fazer uma oração lá, talvez toda imponente, e vai colocar as mãos: eu vou voltar para minha casa, eu vou dar de presente lá para ele um troco lá, uns 15 milhões, para ele ficar feliz da vida. Só que bateu na porta errada. Bateu na porta de homem de Deus, que não troca dinheiro por bênção, que não troca cura por reais, que não troca milagres por ouro. Você está me ouvindo, meu amado? Que não engana ninguém, que não precisa de engano do homem. Tudo aquilo que você faz, Deus, Ele dá a você de graça. A salvação é de graça, você não precisa pagar por ela. A cura é de graça, você não precisa pagar por ela. Você às vezes oferta na casa de Deus por amor, mas não é para comprar bênção nenhuma, não é para comprar ninguém. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata e de todas as coisas que existem. A obra dele não depende de você. Se você não estiver, Deus levanta outra pessoa, meu amado. Ele dá o primeiro mergulho e sai, e dá o segundo mergulho, o terceiro, e o quarto e o quinto, e ele sai cada vez, a sua pele está do mesmo jeito, e aí o inimigo vem lá falar na cabeça dele, como fala na tua: que adianta obedecer? Que adianta servir a Deus? Que adianta fazer o melhor? Você está aqui obedecendo, e olha só, a vida não melhorou nada, e você já deu 5 mergulhos, era pelo menos para ter melhorado um pouco, e não mudou nada, meu querido. Mas a obediência que Deus quer da gente é uma obediência total, total, na hora dele, na hora certa. Deus vai exaltar a tua vida, meu amado, na hora certa Ele vai fazer um milagre, algo sobrenatural vai acontecer. Deus tem a hora dele para você, meu amado. Sabe, não acredite nas mentiras que vêm à sua mente. Então, meu amado, se humilhe e obedeça. Esse é o caminho da vitória. Amém? Senhor.